videoconferência, porque na hora é uma coisa, né? Mas depois é muito estranho, barbaridade. Eu me acho horrorosa e sempre acho que nossa, como eu mexo a minha cara, meu Deus do céu. Oi, Ariadne! Eu vou ficar uma veinha daquelas bem enrugadinha, que eu não paro de bocas e caras e olhos e blá, blá, blá. É terrível. Não gosto de me ver, mas gosto de ouvir vocês. Então tá, galera. Então, assim, só para orientar vocês sobre a nossa semana, tá? Ai, Luiz, querido! Um coração para ti, bem grande. Queridão da prof. São os teus olhos, que são lindos, por isso. Olha só, essa semana, então, hoje a gente vai corrigir aquelas páginas do todos os textos, né, sobre a, a impessoalidade do texto jornalístico. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é isso, impessoalidade, objetividade, tá? A gente vai falar sobre esse assunto. E depois eu vou apresentar para vocês, a gente vai iniciar hoje o trabalho com o livro Diário de Anne Frank. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha, assim, para motivá-los à leitura, mas algumas coisas eu sei que vocês já sabem, vocês já tinham pesquisado, outros já até leram, né? Então, a prof vai fazer uma apresentação, assim, sobre o assunto do livro, o que a gente pretende, o que a gente vai encontrar lá. Ainda nessa semana, vocês já trabalharam com exercícios lá da gramática, tô certa? Sobre advérbios, como é que se saíram? Estava fácil, estava difícil? Mais ou menos? Sara, na hora de eu pesquisar as locuções adverbiais, eu não achei no gramática e no caderno. E tinha exercício lá sobre locuções adverbiais? Eu não lembro agora, mas eu tinha alguma coisa assim, se era ou advérbios ou locução adverbial. A prof pode fazer uma postagenzinha na semana, agora até o final da semana, sobre isso. Se ficou dúvida, eu posso postar. Tá? Mas assim, posso explicar também Isso aqui, né? ajudaria, Sara. Eu posto, então, mas assim, eu vou anotar, porque senão eu esqueço. Peraí. Locução verbal. Adverbial. A locução adverbial, ela é parecida com a locução adjetiva, lembram? É uma expressão com valor de adjetivo, então vai ser uma expressão com valor de advérbio. Se eu disser assim, ó, encontrei a Milena na biblioteca. Esse na biblioteca é uma expressão que dá ideia de lugar. Então, é uma locução adverbial de lugar. Então, é como se fosse uma coisa mais diluída, assim, uma expressão mesmo, né? Mais de uma palavra sendo usada com valor de advérbio. Lembram que quando a gente estudou adjetivo, a gente viu, de ouro, de anjo, lembram? Cara de anjo, Sim. é uma locução adjetiva, né? Tem duas palavras, de e anjo. E a gente poderia substituir por angelical, por exemplo. A locução adverbial é a mesma ideia. Só que aí eu vou ter um advérbio, né? Uma expressão de tempo, uma expressão de lugar. Naquele tempo, naquele dia, por exemplo, locução de tempo. Né? Então, ela vai ser uma expressão, não vai ser só uma palavra, uma expressão. Mas a prof faz uma postagem, tá? Bem tranquilo. Sora, Pode falar, Milena. agora que tu falou, tipo, deu exemplo, tipo, encontrei a Milena na biblioteca. Mas, ô, Sora, falando em biblioteca, a biblioteca tá funcionando? Ela estava aberta, tinha que só ligar para lá antes para combinar assim a chegada, para a organização. Eu não sei agora, depois da mudança da bandeira. Eu posso perguntar e te respondo amanhã, pode ser? Falo com a Sinara hoje. Aham. Ô, Sora, não, é que, tipo, tem... é que não sei se todo mundo tem o livro, né? Eu tenho por causa do Léo, né? Mas não sei se todo mundo tem, Sim. porque na escola deve ter, né? A minha mãe comprou. A minha mãe Que comprou. bom. E isso, quem puder adquirir, é o ideal, né? A prof vai postar um PDF para vocês. Eu até esqueci, vou anotar também. Eu estou com muita coisa para fazer e a prof acaba esquecendo. Eu vou postar para vocês um PDF do Anne Frank. Vou pesquisar um bem legalzinho ali para passar para vocês. Mas tem no domínio público, tu encontra, tá? Mas assim, o importante é legal ter o livro, né, gente? O livro físico.
porque a gente está vivendo um momento complicado. Se a gente for piratear, né, porque é uma forma de pirataria isso, né, de disponibilizar um PDF, a gente contribui aí para a dificuldade financeira de outras instituições, né? Se a gente pode comprar, estou falando de quem pode, que a gente também tem passado dificuldades, né? Todas as famílias aí têm as suas. Então, assim, quem puder, faz a aquisição. Quem não puder, usa o PDF, tá? Mas quem puder, é legal comprar. E tem várias versões, uma mais linda do que a outra. A prof até comentou e a Milena disse que a do Léo é aquela bonitona que parece o diário dele mesmo, dela mesmo, né, Milena? Aham, Sara. Lá É insistiu pra comprar fofinho, aquele. assim, né? É fofinho, Isso. tem uma Sou, a fivela, minha não mãe tem? conseguiu. A minha mãe conseguiu aqui no condomínio. Ela comprou de uma Olha que vizinha legal. nossa. Viu isso? Reutilizado, isso aí, perfeito. O negócio é a gente dar conta, né, dessa leitura. Eu peguei lá na escola, ó, eu fui um dia, logo que eu voltei a trabalhar, naquela semana que eu voltei a trabalhar, eu fui lá na escola e peguei os meus livros didáticos e tal, e daí eu já peguei o diário, ó. Essa versão é uma versão bem em conta, quem quiser comprar, né? Uma versão bem em conta, assim, vale a pena, tá? Então, além Pastora, disso, pode falar, desculpa. foi muito engraçado que quando minha Dinda, né, ela é jornalista e ela faz a revista da escola, Carol, não sei se tu sabe. Sim, sim, sei sim. Então, ela é minha Dinda. E aí, ela adora ler, né? Ela lê muito e tal. E aí, acho que ela fez letras até, mas eu falei jornalista por causa que ela faz a revista. Aí, quando eu falei que a minha mãe falou com ela que eu ia ler o Anne Frank, ela, ai, calma aí que eu tenho o livro. Aí ela foi me dar o livro pra, assim, ó, pensa num livro antigo. Tu vê que a capinha, assim, do livro, ela tá mais... Sabe quando a folha do livro chega a estar meio amarelada? Por causa de Coisa ser linda. antigo. Aí eu peguei, assim, e falei, tipo, nossa, como é que esse livro tá aí ainda, sabe? Adoro um livro assim, o cheirinho dele é uma delícia. Cheiro de livro Esse antigo é livro muito bom. antigo. Aí Eu eu fiquei, gosto. tipo, nossa senhora, sabe? Foi bem engraçado. Quando eu trabalhava, quando eu trabalhava na biblioteca lá da escola, do Colégio ACM, que eu trabalhei muitos anos, né? Trabalhei 6 anos na biblioteca. Então, eu amava, assim. Eu amava registrar aqueles livros antigos, tinha que dar uma cheiradinha antes. Era muito bom. Eu adorava. Então, olha só para finalizar nossa semana, ainda nós vamos ter 2 tarefas. Uma vai ser, sabe aquele esquema que vocês fizeram sobre advérbios, que está no caderno de vocês? Vocês fizeram na semana ali do dia 1º, eu acho. Deixa eu ver que dia que eu Não pedi que foi do vocês... parágrafo? Não, Não foi... foi sobre o Isso parágrafo? foi no dia 2, tá? No dia 2 de julho, vocês fizeram um esquema. Eu mandei um videozinho. Em que ano eu trabalhava nessa escola, Luiz? Eu trabalhei lá até 2000 e... Deixa eu ver ali se... 13... Até 2014. Eu trabalhei lá nessa escola. Trabalhei bastante tempo lá. Eu trabalhei ao todo quase 12 anos lá. Trabalhei bastante tempo. Foi no dia 2 de julho, gente, eu pedi, era uma atividade, era o início do estudo do advérbio, eu pedi que vocês fizessem um esqueminha no caderno nesse dia, tá? O que eu quero, então, amanhã? Que vocês me mandem uma foto desse esqueminha, só isso, tá? E aí, na sexta-feira, que é a nossa última aula da semana, vai ser a produção de um texto baseado naquele comentário que vocês fizeram lá dos livros do Brechó. Então, vai ser uma atividade também de verificação que vai levar em consideração aqueles comentários. Mas eu não quero falar hoje o que vocês vão fazer. Deixa como surpresa para o dia, tá? Uma tarefa divertida, assim, vai ser legal, vocês vão gostar, tá? Então, essa é a nossa semana. Eu já postei lá no Google Sala de Aula, eu postei como é que vai funcionar a nossa avaliação, vocês viram? 2 provas de 3 pontos e 2 trabalhos de 2 pontos. Eu deixei, assim, bem abertos os trabalhos, porque ali nos 2 pontos de trabalhos, eu vou usar todas as tarefas que vocês estão postando como atividade de verificação, eu vou usar essas tarefas. Então, se tiver 10 tarefas lá, eu vou dividir, entenderam? Se tiver 20, eu vou fazer uma média depois da quantidade, certo? E o trabalho do Diário de Anne Frank vão ser 2 tarefas valendo 1 ponto.
E aí eu vou postar, claro, mais adiante, quando a gente tiver concluído o trabalho de leitura, tá? Hoje a gente vai iniciar a conversa sobre o livro. Quem já tem, pode começar a leitura, a gente vai ler algumas páginas sempre na nossa videoconferência, tá? E para aí a gente ir conversando, discutindo, né? Acho que é legal a gente fazer essa leitura juntos. Combinado? Então, de recados era isso. Hoje a gente vai corrigir as páginas 70 até a 75, e aí depois a prof vai iniciar o trabalho com o Anne Frank, tá? Peguem aí o livro de vocês, então, para a gente começar. O livro, todos os textos. Posso? Por mim, pode. Tem mais alguém aí? Quem alguém precisa pegar, eu espero. Luiz, a prof vai colocar o livro, as páginas do livro aqui. Eu vou pedir para tu me ajudar na leitura, pode ser? Sim. Oba! Então, peraí que eu vou abrir aqui para tu poder acompanhar comigo. O que é isso? Tá dando para enxergar, gente? Sim. Tá. Deixa maior aqui para o Luiz conseguir enxergar lá na casa dele. Às vezes fica muito pequenininho. Tá bom para enxergar, Luiz? Mas tá tudo bem. Querido. Pode começar a leitura, então, para nós. Diz o dito popular: será que eu devo casar ou comprar uma bicicleta? Por aqui nós acreditamos nós dois, mas nosso objetivo aqui é falar da bicicleta, pois casamento é realmente algo muito complexo para tratar num simples post. E daí vem a pergunta: será que eu preciso de uma bicicleta nova? São tantos modelos, tantas escolhas, tantas funções diferentes. Mas também, se eu tivesse uma bike nova, eu usaria ela mais, pedalaria mais pro trabalho, me exercitaria mais, o que me ajudaria muito na minha saúde e nas minhas finanças, além de poupar meu tempo, pois a bike é um veículo muito eficiente nos deslocamentos urbanos e bicicletas são coisas quando o último modelo... Bicicletas são coisas mágicas, tanto faz uma bike de magazine quanto o último modelo daquela marca cobiçada. A sensação de liberdade e vento no rosto será sempre a mesma! Muito boa leitura, Luiz, excelente! Muito bem. Luiz, tu gosta de andar de bicicleta? Tu sabe andar de bicicleta? Hein, Luiz? Tu gosta de andar de bicicleta? Gosto de manhã, na véspera de Natal. Querido, a prof não gosta, dá muita dor no meu bumbum. Eu não gosto muito de andar de bicicleta. Todos os dias. Anda todos os dias, tu é um atleta, Luiz. De máscara, sai. De máscara, querido. Tem que se cuidar, né, Luiz? Isso aí. Máscara. Muito bem. De máscara, mas andando de bike. É isso aí, Luiz. Muito bom. Esse texto, então, foi tirado de um blog. Vocês viram lá em cima? Está escrito aqui, ó, retirado de um blog. Então, o blog tem um estilo de texto bem específico, né? Isso que a gente vai falar agora. Então, número 1. Sobre o texto lido, responda. Ele foi escrito em primeira ou terceira pessoa? Primeira. Uso eu, né, gente? Ele usa ali no segundo parágrafo, ó.
Será que eu preciso de uma bicicleta nova? Então, eu tenho aí o uso da primeira pessoa. Lembrando vocês, primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, ele, eles, ela, elas. Certo? Só para lembrar. B, que assunto ele aborda? Qual é o assunto desse post? As bicicletas, se ele deve comprar ou As não uma bicicletas? bicicleta, né? Isso aí, tudo bem. Vai falar um pouco sobre esse desejo, esse gosto que ele tem pela bicicleta. C, trata-se de uma visão pessoal ou impessoal sobre o assunto? E aí, o que vocês acham? Eu acho Senhora, que é eu coloquei pessoal, que é senhora. pessoal, É. pois é com base nas opiniões do autor. Ótimo, é pessoal. E o que significa uma linguagem pessoal? O que vocês acham? Que é, tipo, a pessoa que tá falando em primeira pessoa. Isso, tem a ver com o que a pessoa pensa, o que ela sente, as emoções dela, as opiniões dela. E a palavra impessoal significa o quê? Uma opinião de várias Contrário, que, pessoas. tipo, é um... Mas olha, essa guria é Não uma é linguista. É o contrário, perfeito. Eu tenho esse in aqui, ó, que nega, é um prefixo de negação. In, esse in aqui vai me dizer que é não pessoal, tá? E ser não pessoal significa uma linguagem mais neutra, mais objetiva, tá? Então, a gente tem aqui, nesse caso, uma linguagem mais pessoal, tá? Para justificar aqui, tu pode usar porque ele usa a primeira pessoa, pode colocar porque ele dá as opiniões dele, pode pegar um trecho do texto, tudo tá válido aqui, tá? Por enquanto aqui ainda tá fácil, né? Tem umas atividades bem difíceis aqui, mas a gente vai conversando juntos. Observe os sinais de pontuação empregados pelo autor da postagem ao longo do texto. Quais são eles? E aí, quais os sinais de pontuação esse cara usa no blog, no post do blog? 2 pontos, ponto de interrogação, vírgula, ponto de exclamação, reticências e aspas. Muito bem, ele usa uma variedade bem grande, né? Bastante diversificado, assim. Ele usa exclamação. Quase todos. Quase todos, é verdade. A B diz assim: troque ideias com os colegas e o professor e levante hipóteses. Qual a relação entre a presença de alguns desses sinais de pontuação e o nível de impessoalidade do texto? O que ele quer dizer aqui nessa pergunta? Ele quer que tu pense se o uso dessa pontuação faz esse texto ser mais pessoal ou mais impessoal. O que vocês acham? Senhora, eu acho que não. Eu acho que ele tá só, tipo, escrevendo certo. Tu acha, Breno? Vamos ver quem mais acha diferente. Vamos ver. Sério, eu coloquei que se demonstra ainda mais que é pessoal o texto. Dá mais Ótimo. ênfase em ser pessoal. Tá. O Breno aproveita de explicar uma coisa para os outros também, né? Não só para o Breno, mas porque ele se manifestou. Quando a gente tem perguntas num texto e exclamações, geralmente ou há uma conversa com o leitor, né? E quando tem exclamação, a gente quer apresentar sentimentos, né? Emoções com aquilo. E o texto impessoal, que é um exemplo do texto jornalístico, a notícia, não cabe esse tipo de pontuação. Vamos pensar em alguma notícia, aquela notícia que a gente leu aqui mesmo no livro, sobre as bicicletas. Não havia ponto de exclamação e de interrogação. Eu tinha outros sinais de pontuação empregados, mas esses, por exemplo, não. Por quê? Porque quando eu quero apresentar minhas emoções, quando eu quero conversar com o leitor, eu acabo trazendo o meu texto mais para o lado pessoal, tá? Por isso, esses sinais de pontuação, eles vão nos indicar essa pessoalidade, porque ele quer demonstrar seus sentimentos, suas emoções, e para isso ele usa a pontuação. Tu consegue entender, Breno? Aham. É só uma questão de análise, né? Essa questão ali é bem mais complicadinha. Vamos seguir, então. Ana 3 diz assim: releia o primeiro parágrafo. Que estratégia é utilizada pelo autor para entrar no assunto? Como é que ele entra no texto? Como é que começa o texto? Um ditado popular?
Isso, um ditado popular, uma brincadeirinha, né? Ele vai dizer, eu caso ou compro uma bicicleta, né? Ele usa essa brincadeira, esse trocadilho, que é um ditado popular. Muito bem. Quem colocou que ele começa com uma pergunta, não está errado, tá? Porque tem uma interrogação ali no final. Tá certo também. B. Imagine que você fosse escrever uma notícia sobre esse assunto e precisasse começar o seu texto com a mesma frase utilizada pelo autor do blog. Escreva o primeiro parágrafo da sua notícia relacionando os dados a seguir à frase citada. Essa tarefa é difícil, porque tu tem que misturar. Tem que misturar as duas coisas. Vamos ver. Quem é que gostaria de responder? Como é que escreveu esse Não parágrafo? sei se tá certo, tá? Fala lá. Imagine uma fabricante de bicicletas ter um aumento de 15,9% de produção de um ano para o outro. Foi o que aconteceu com a Abraciclo de 2017, 667.363 unidades, para 2018, 773.641 unidades. Mas aí tu não relacionou com o blog, não tem nada do blog, tem? Eu não encontrei, pelo menos na tua leitura. Tu tinha que usar... Senhora, eu fiz uma... Vamos ver. Eu fiz uma... Senhora, mas não Mas era é para fazer com as informações do negócio da Abraciclo? Olha, sim, só que tu tinha que misturar. Olha, tá escrito assim, ó. Imagine que você fosse escrever uma notícia sobre esse assunto e precisasse começar o seu texto com a mesma frase utilizada pelo autor do blog. Então, tu teria que usar aquela frase, ou casa ou compra bicicleta. Entendeu? Bom, eu achei que fosse para, tipo, fazer que nem tá no blog, só com aquelas informações ali. Tipo assim, ó. Vou dar um exemplo, tá? De como poderia ser. Se há dúvidas entre comprar uma bicicleta ou casar ou comprar uma bicicleta, o pessoal tem comprado mais bicicletas, né? É um fato, porque o fato está aqui, né? A produção aumentou. Então, poderia iniciar a minha notícia falando dessa maneira, mas é só um exemplo. Vamos ver o que vocês colocaram. Senhora, eu botei tipo uma brincadeirinha. Eu botei assim, Isso. realmente, os fabricantes de bicicletas são dedicados. Eles produziram 7.703,641 unidades em 2018, um volume de 15,9% maior do que em 2017, de acordo com os dados da Abraciclo. Faltou também relacionar com a frasezinha com o ditado popular. Tinha que ter usado o ditado popular. Poderia ter incluído o ditado no início da tua fala ali, no início do teu texto, do parágrafo. Que aí eu acho que vai ficar perfeito. Vou ler para vocês o que o livro traz como exemplo, tá? Diz o ditado popular: será que eu devo casar ou comprar uma bicicleta? Tudo indica que os brasileiros estão escolhendo a segunda opção, pois os dados do setor indicam que os fabricantes de bicicleta produziram mais, aí vem os 3 pontinhos. Então, a ideia era brincar com as duas informações, tá? Mas a construção aqui da questão, ela é complicadinha, né? Esse livro vai começar a complicar, vocês vão ver. Aos pouquinhos ele vai ficando com uma linguagem mais complexa, mais técnica, tá? Mas vocês vão ser capazes de fazer as atividades, não se preocupe. Posso seguir? Luiz, me ajuda aí na leitura de novo. Segundo o vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Ciro Gazola, a retomada nos negócios após 4 anos em declínio foi impulsionada pela maior oferta de produtos, preços mais competitivos e expansão da mobilidade urbana. Boa, Luiz. Certo. Olha só agora. Muito bem. O que o livro está nos propondo agora? A gente vai agora relacionar a notícia com o texto do blog. É isso que ele vai começar a fazer uma relação agora. A gente vai comparar. E aí, para comparar, a gente pode levar em consideração o que há em comum, mas também o que há de diferente. Vamos ver o que ele vai propor aqui. Compare a linguagem utilizada no blog à linguagem da notícia impressa. Letra A. Encontre no texto do blog
trechos cujo conteúdo tenha sentido semelhante ao das seguintes expressões da notícia impressa. Maior oferta de produtos. Onde é que vocês encontram isso no texto Professora, do blog? Eu botei quando ela fala assim, são tantos modelos. Muito bem, tantas escolhas, tantas funções diferentes. Perfeito, isso mesmo. E com relação à expansão da mobilidade urbana? Daí eu botei quando ela fala, usaria mais ela. Sim, poderia usar mais a bicicleta, boa. Além de poupar meu tempo, ela continua, né? Pois a bike é um veículo muito eficiente nos deslocamentos urbanos. Muito bem. Alguém ficou em dúvida aqui? Aqui tu tinha que encontrar lá no texto do blog referências a essas informações que estão aqui. Tá? Foi tranquilo? Acho que sim. Também não é muito fácil isso. A habilidade de comparar, ela não é muito simples. B. Quais das expressões estudadas no item A são mais objetivas e impessoais? E quais são mais subjetivas e pessoais? Justifique sua resposta. Sora, eu acho que eu fiz errado, porque, tipo, eu não botei expressões. Ah, tá, não, esquece. Sora, eu Responde, então. coloquei, as da notícia são mais objetivas, impessoais, pois é um texto mais formal. Já as do blog são mais subjetivas e pessoais, pois é mais informal, tem um público mais jovem. Ótimo, muito bem, levando em consideração o público-alvo. Muito bom, Milena, é isso aí. Então, enquanto lá na notícia eu tenho uma linguagem mais objetiva, mais impessoal, lá no blog isso vai ficar de lado, né? Eu vou ter muito mais a pessoalidade, muito mais as opiniões, vai ficar tudo mais... fica tudo mais subjetivo, né? Tudo mais íntimo, digamos assim. Isso aí, muito bom. Posso seguir? Eu tô indo. Se vocês não me freiam, eu vou. Letra C. Explique a relação existente entre a objetividade, subjetividade, e impessoalidade, pessoalidade, dos trechos lidos e a... Nossa, essa aqui é bem difícil. E a função social de cada um deles, tendo em vista que um é uma notícia num jornal e o outro é um post de um blog. Então, aqui tem que pensar em função social da linguagem. Vocês já pensaram sobre isso, que a linguagem tem uma função social? Vou desligar o meu ventinho aqui, que está muito quente. Sora, isso eu escrevi quase redação de Enem, tá? Tá. Lê que eu quero ouvir. Uma notícia publicada num jornal é sempre mais objetiva com frases curtas e diretas e impessoal, como o texto da Abraciclo, que possui um público adulto, mais velho e com uma linguagem mais formal. Agora, um post de um blog é geralmente mais subjetivo e pessoal, contendo opiniões do autor, possuindo um público e um veículo, internet, mais atual, mais jovem, tendo uma linguagem mais informal. Perfeição, minha linguista da semana. Amei, tá perfeita essa resposta. Tu está pensando aí não só no público-alvo, mas tu está pensando na função do texto. Uma notícia tem uma função, ela serve para uma coisa. Um texto de um blog serve para outra coisa diferente. E se a gente for pensar na função social de cada um dos textos, a linguagem precisa se adaptar a isso. Quer ver um exemplo? Vou escrever um bilhete para o marido sobre o que ele precisa comprar no mercado. Hoje não precisa mais, porque a gente está vivendo o tempo todo junto, a gente fala, né? Mas digamos que fosse nos tempos normais. Deixar um bilhetinho de manhã antes de sair, para ele não esquecer de comprar. Daí eu vou escrever lá num post-it. Amor, que é o jeito que eu falo com ele. Não esquece de comprar café, arroz e presunto. Um beijinho, Ju. Colei lá na geladeira. Agora eu chego lá na escola e a Sinara me pede para escrever um bilhete para os pais sobre uma saída pedagógica. Eu vou usar a mesma linguagem? Não. Não. Eu vou precisar adaptar. Primeiro que eu não vou chamar os pais de amor. Amorzinho, queridinhos. Não, né? Vou falar, senhores pais. Olha, já vem aí. Esses senhores já traz uma carga diferente, não é? Então, a linguagem, ela precisa se adaptar.
É para isso que vocês vêm para a escola. Professora, Vocês e estudam língua também, portuguesa, para poder aprender a usar em cada lugar, em cada momento diferente, a linguagem de maneira certa. Pode falar, meu também amor. também tem aquela questão da, tipo, informação, porque quando tu botou, tipo, escrever um post-it para uma informação para alguém que tu conhece, tu vai botar, tipo, compra isso e isso. Para os pais, como é uma saída pedagógica, tu vai explicar mais. Isso, e eu não vou dizer, traga o seu filho, não vou mandar os pais, né? Traga o seu filho para o marido, eu posso dizer assim. Agora, para os pais não dá, né? Eu vou fazer um convite, eu vou explicar, eu vou usar uma outra linguagem e palavras que vão se adaptar a esse meu objetivo, a essa função social do texto. Olha que legal isso. Ai, por isso que eu adoro língua portuguesa, Leia. Vocês acham que língua portuguesa é só aquele monte de regra de gramática? Não é nada, olha que legal isso aí, pensar que a linguagem ela vai se adaptando e a gente vai usando de acordo com o que precisa e o que merece o texto. Adoro. 5, então. Agora, leia esse trecho da transcrição da notícia em vídeo. Vou pedir o meu ajudante. Luiz, me ajuda aí. Repórter, as redes cicloviárias continuam crescendo no Brasil. Não ter que circular junto com os carros traz segurança. A ampliação da malha de pistas exclusivas estimula o uso da bicicleta. Consumidor entrevistado. É uma questão da mobilidade mesmo, principalmente porque o paulistano acho que já cansou do trânsito. Ciclista entrevistado durante a semana, a gente vê bastante pessoas aí percorrendo a ciclofaixa indo trabalhar. Então, isso é legal! Boa, Luiz! Conseguimos Boa! Ô, ver. Luiz, o ano passado, tu lembra que tu foi o repórter do Curta? Tu foi o Sim, repórter, lembra? O nome Então, do tu fazia canal? ele fofoca news. Você sabe fofoca news. como é que fala? Isso mesmo, e tu fazia perguntas, tu entrevistou os atores, né, que na verdade ali eram pessoas fazendo uma mobilização, não era, gente? Me ajudem aí se eu tô meio esquecida. E aí tu foi entrevistando, né? Tu foi fazendo perguntas. O Luiz também se utilizou de uma linguagem mais impessoal, né? Porque ele queria com objetividade as informações. Então, na entrevista, a gente também percebe esse grau. Claro que nas respostas, nem sempre eu vou ter tanta impessoalidade, mas na fala do repórter, a gente vai perceber isso. Meio que respondi a questão, mas tudo bem. Letra A. Observe as vozes do repórter, do consumidor entrevistado e do ciclista na transcrição da notícia em vídeo. Qual ou quais delas apresentam uma visão mais impessoal sobre o assunto e qual apresenta uma visão mais pessoal do assunto? Justifique a sua resposta. Quem é que é impessoal aqui? Eu botei que é o entrevistado, Sora, porque ele usou uma linguagem muito diferente do repórter e do consumidor que fizeram uma linguagem mais formal. Tá. O que mais? Vamos ver o que mais os colegas colocaram para a gente chegar na conclusão da resposta. No repórter eu coloquei que é impessoal e nos entrevistados que é pessoal. Muito bem, tá certo. Assim, ó, a fala do repórter, ela é mais objetiva, ó. As redes cicloviárias continuam crescendo no Brasil, uma informação. Não ter que circular junto com os carros traz segurança. Ampliação da malha de pistas exclusivas estimulou o uso da bicicleta. Percebam que são só informações. Eu não tenho muitos adjetivos, eu tenho informações, tá? Já o primeiro consumidor diz assim, ó, é uma questão da mobilidade mesmo, principalmente porque o paulistano acho que já cansou do trânsito. Então, ele já está dando uma opinião, ele está dizendo que o pessoal usa a bicicleta porque o paulistano cansou do trânsito da cidade. O outro, ciclista entrevistado. Durante a semana, a gente vê bastante pessoas aí percorrendo a ciclofaixa, indo trabalhar. Então, isso é legal. A gente percebe até nessa fala bastante impessoalidade, ó, porque a gente vê gírias, né, informalidade também. Então, a resposta certa aqui é dizer que o repórter é mais formal e mais
impessoal, enquanto o consumidor e o ciclista são mais pessoais, estão dando de alguma forma suas opiniões. Amanda, tu entendeu? Aqui tem opinião, ó, eu acho. Quer dizer, ele já está trazendo a opinião dele, Sim. tá? Então aqui Sora, eu também fiquei em dúvida. Eu também fiquei em dúvida nessa parte, só que quando não ele tem falou, problema. tipo, meio que me confundi, assim. Não tem problema, meu amor. A gente tá aprendendo, é isso aí. E a gente vai aprendendo, vai errando, vai acertando, é isso aí. Você vai ficar chateada, é isso aí. Letra B, então. Vamos seguir. Que eu acho que é a última, né? Depois é só texto. Troque ideia com os colegas e o professor e conclua. Por que isso acontece? A gente já falou, né? Mas tudo bem. Por que acontece esse fato do repórter ser mais impessoal e o pessoal que está sendo entrevistado ser mais pessoal? O que vocês acham? Milena, lê aí a tua resposta. Eu coloquei porque o repórter não diz o que ele acha, sim os fatos. Já os entrevistados dão suas opiniões. Muito bem. Vai ganhar uma estrelinha hoje. Muito bom, adorei. Isso aí. Uhul, Luiz está lá, ó. Uhul, Milena, muito bom. Milena saiu bem hoje, ela é minha linguista de plantão. Então, olha só. Por hoje de notícia já deu, né? Já falamos bastante de notícia, já falamos sobre essa questão da impessoalidade, sobre a questão também da função social do texto, isso é muito importante, né? A gente já vem falando de intenção, que o texto tem uma intenção. Ai, querido. Que o texto tem uma intenção, e agora a gente falou também da função social do texto. Olha que legal a importância de um texto, né? Se tem uma função social, porque ele tem importância. Eu vou começar a falar hoje sobre o Diário de Anne Frank. Estão preparados? Sim. Sim, preparados? Só que não, né, Sora? Porque o meu pai pegou o meu livro porque o Leonardo emprestou o livro para ele, né? E aí ele simplesmente levou para o serviço para ler. Só que eu acho que ele não leu nem uma página. E aí ele não traz de volta o meu livro. Ai, 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 tem que pegar o pai pela orelha. Mas não te preocupa que a professora vai iniciar, só vai conversar sobre o assunto hoje, tá? Eu vou apresentar para vocês, então, um PowerPoint que eu fiz, até tinha que ter arrumado umas coisinhas ali, esqueci de arrumar. Mas tudo bem. E vou pular alguns slides, tá? Que a gente está vivendo um momento de pandemia, também não vamos ficar falando só de coisa triste, tá? Eu vou pular uns slides, porque... Ai, meu Deus, não tá abrindo. Tá, deixa eu ver se eu consigo arrumar aquilo que eu queria arrumar primeiro. Se eu desligar... Não, eu vou parar de apresentar, vou arrumar uma coisinha e já volto, tá? Não quero que vocês vejam um troço feio ali. O slide saiu do Ele trilho. desconfigura quando vai pro Google Apresentação. Já E aí aconteceu ficou isso. Quando esquisitinho. bota uma letra muito grande, ele sai da coisa. É isso aí que aconteceu mesmo. Só vou dar uma arrumadinha bem rapidinho. Só que ele tá assim, lento. Vamos conversando comigo enquanto isso. Aqui não, aqui não. Mais pra cima. Ô, Sora, tu vai postar os slides, esses slides que tu vai mostrar no mural? Posso postar, com certeza. Eu posto lá junto com a atividade. Vocês viram que eu tô fazendo diferente? Eu tô colocando dentro do material que eu abri para videoconferência, eu tô colocando tudo lá dentro. Vocês perceberam? Sim, eu percebi. Quando eu edito um arquivo, vocês recebem aviso? Uma publicação, Não. Sora? Eu acho Se eu que não. mudo alguma coisa. Tá, acho que agora eu arrumei ali. Deixa eu ver se tinha outro. Não sei por que acontece isso, mas é o formato, né, Milena, tu estava falando. Aqui, ó, ficou bem esquisito esse aqui também. Deixa eu diminuir um pouquinho a letra. Só um bocadinho. Só pra ficar bonitinho pra mostrar a vocês. Não gosto de mostrar coisa feia. Deu. Agora acho que deu. Vou apresentar de novo, tá? Agora sim tá bonitinho. Apresentar a tela inteira. Então, vai ter uns slides que eu vou passar correndo, tá? Tem umas imagens mais fortes, a gente pode ficar sem elas.
Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim? Tá, vou tirar essa parte aqui. Eu não vou me demorar muito, tá? Se tiver alguém preocupado aí com o horário, eu não vou me demorar muito. Só vou apresentar, conversar um pouquinho sobre o livro e aí já vou finalizando, tá? Então, olha aí, ó. O Diário de Anne Frank, retrato de uma adolescência marcada pela guerra. Bom, a gente vai ter nesse livro não só o diário de uma menina de 13 anos, mas um relato histórico de um momento importante da história, né? A sociedade já viveu, as civilizações já viveram muitas guerras, e uma guerra nunca é um momento tranquilo de se viver, né? Imagina para uma menina de 13 anos. Isso com certeza também não foi fácil para ela. Então, o que tem de mais importante no Diário de Anne Frank é o fato de o texto, o relato de uma menina que não tinha pretensão nenhuma em se tornar um best-seller, ou o livro mais vendido do mundo, que já foi o livro mais vendido do mundo, Diário de Anne Frank, já ganhou esse título, né? Perdia só para a Bíblia, Diário de Anne Frank, mas livro, assim, de história, né, de leitura, ele era o livro mais lido, ele já foi. Então, ela ganha esse mérito graças ao momento histórico que ela relata, né? Ter vivido a Segunda Guerra Mundial e ter também vivido as agruras disso, né? Quer dizer, as coisas ruins, né? Porque por ser judia, a família dela foi perseguida, ela precisou se esconder, ela e a família. Então, tudo isso transforma esse diário, que podia ser algo bem tranquilo, eu tenho os meus guardados, nas próximas aulas eu vou apresentar para vocês os meus, mas assim, são textos sem muita pretensão, né? Contando o meu dia a dia, meus sentimentos, o que pensava sobre determinado assunto. Então, eu tenho ali textos sem muita pretensão. O Diário de Anne Frank começou assim, um diário de uma menina de 13 anos, que estava vivendo um período complicado, mas não ainda tão complexo, né? Ele vai mudar de perfil e de característica depois que eles vão acabar se exilando, então, nesse anexo secreto, que é como eles chamam esse local, onde eles se escondem dos alemães nazistas, tá? Então, eu fiz aqui uma apresentação falando um pouquinho sobre a Anne, mas falando principalmente sobre o diário, tá? A Anne, o nome dela é Anneliese Frank, Marie Frank, né? A gente acha que é Anne só, né? Mas é Anneliese. E ela nasceu no Dia dos Namorados, 12 de junho de 1929, em Frankfurt, na Alemanha. Aqui tem um registro das fotos dela de infância, ó, de 1935 até 1942. Aqui começa, né, a produção desse diário. Quando ela faz aniversário, ela ganha esse caderno e ela começa ali os seus registros. Então, o diário foi composto pela menina alemã no período que se estende de 42 até 1º de agosto de 44. Então, a gente tem 2 anos e um pouco mais, assim, meses, né, de produção escrita. E ela mudou, inclusive, de caderno, né? Ela teve mais de um, porque ela escrevia muito. Este poderia ser um diário escrito por qualquer garota de 13 anos, nos tempos atuais, com todas as inquietudes e as preocupações de uma jovem, se ela não estivesse vivendo justamente um dos contextos mais difíceis da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra. Então, inicialmente, a gente vê ali as preocupações de uma menina, né? Os amores, as paixões, as mudanças do corpo, as complicações, assim, familiares, né? Os conflitos familiares. A gente percebe que ela tem uns ciúmes danados da irmã mais velha, que a irmã mais velha parece ser a perfeição e ela parece ser a toda errada. E a gente vai começar a conhecer a Anne através desses relatos. Claro que todos são as opiniões dela, né? E esse texto não tem nada de impessoal, ele é um texto 100% pessoal, 100% subjetivo, tá? Quando a gente escreve um diário, o que a gente pretende? Alguém aqui tem diário? Escreve no diário? O diário de mim! Tu começou um diário. Eu comecei o diário. Tu começou, Luiz. Tu tá gostando de escrever? Gostando de escrever? Sim. Sim. Alguém mais tem diário? Ô, Luiz, tu lê para Eu não alguém o tenho, que não. tu escreve no teu... Não tem?
Luiz, tu lê para alguém o que tu escreve? Ou só tu lê o que tu escreve? Não, eu vi sim. Quem que pode ler o teu Quem é diário? que lê o teu diário? A Pri! A Pri lê o teu diário. Então, tu e a Pri podem ler o diário, ninguém mais, é isso? A mamãe pode ler, Luiz? Pode. Pode também, o Luiz é bem querido. Muito bem, mas eu vou contar para ti uma coisa, Luiz. Antigamente, os diários, eles eram escondidos assim a 7 chaves, guardados para que ninguém lesse. O único leitor do diário era a própria pessoa. Porque muitas vezes as pessoas confiavam ao diário seus segredos mais íntimos, aquelas coisas que elas não queriam que os outros soubessem. Então, eu escrevia lá, deixava trancadinho com um cadeado. Eu tenho meu cadeadinho do meu diário, ele está até na minha caixa mágica. Vamos ver se a Alice não andou mexendo aqui. Deixa eu ver se está aqui. Espera aí. Ó, tá aqui. Vocês conseguem me enxergar também ou não? Só a tela? Consigo enxergá-lo. Estão vendo o meu cadeadinho? Sim. Foi arrombado, inclusive, tá quebrado ali, ó. Para eu ler eu não tinha mais a chave, daí para ler as páginas para os alunos eu arrombei o cadeado. Mas assim, a ideia do cadeado é que esse texto ficasse guardado. Então, se eu for pensar num leitor desse texto, esse texto não tem um leitor, a não ser a própria pessoa que escreveu, né? Então, é um texto que é guardado a 7 chaves mesmo. Será que a função é só armazenar aquilo que a gente tem que não pode revelar para ninguém ou ele tem outras funções? A gente vai perceber que a maioria dos diários, eles estão cheios de Eu acho que pode também emoções. contar teu dia a dia nele, né? Tu Tipo, pode contar o teu dia a dia, relatar aquilo que aconteceu, isto. O que mais que pode ter no diário? Sentimentos da pessoa no momento. Isto, emoções, sentimentos, as dúvidas, os medos, né? Se está com raiva naquele dia, já escreve ali, coloca tudo ali, né? Então, o diário, ele se torna um local. Eu gosto de comer pizza. Ah, mas isso tu escreve no diário? Sim. Sim, muito bem, porque é importante para ti, né, Luísa? Eu também adoro uma pizza. Lá no meu diário, as coisas que eu escrevia são coisas muito assim. Banais, assim, eu não encontro nada de muito importante, exceto os amores, né? As relações amorosas, isso aparece muito. Hoje tem um dia que eu tô apaixonada por alguém, daqui a 3, 4 páginas eu já tô apaixonada por outra, é assim, ó, uma coisa bem complicada. Mas cada um tem coisas que gostaria de dizer ali. E a Anne vai dizer no livro, no próprio diário, que a Folha é uma amiga perfeita, porque não conta aquilo para ninguém, né? Guarda o segredo. Então, é como se fosse um amigo diário, né? Ele vai funcionar Ela como um dá amigo. até nome pro diário. Isso, ela cria o interlocutor, né? E é legal essa ideia, porque ela quer ter com quem conversar. Então, quando ela dá um nome, parece que fica mais íntimo, né? Como é que eu vou contar para a Folha? E eu escrevia lá no meu querido diário e assinava Sua Juliana. É uma forma, assim, de conversar com a Folha, né? De conversar com esse amigo. Então, em palavras singelas e de fácil entendimento, embora seja um texto escrito em 1942, a gente entende bem, não é um texto muito difícil. A garota narra a rotina de sua família e outros judeus durante o período em que seus integrantes permaneceram refugiados no porão do gabinete em que seu pai trabalhara, para onde o grupo se dirige ao tomar conhecimento do destino que lhes estaria reservado se fossem capturados pelas forças da Alemanha. Neste recanto abrigam-se a família de Anne, a adolescente, os pais e a irmã mais velha, e do Sr. Van Damme, ele, a esposa e o filho Peter, que se torna o melhor amigo da garota e por quem ela se encanta cada vez mais. Anne registra a vivência dessas pessoas sobre a ameaça constante da morte e sua visão pessoal sobre a guerra. Olha ali a palavra, ó, pessoal. É tudo muito pessoal nesse texto. Em 1933 chegou ao poder, só para vocês entenderem um pouquinho por que eles precisam se refugiar, né, se esconder. Em 33 chega ao poder da Alemanha o Partido Nacional Socialista e Antissemita de Hitler.
Esse nome é importante aqui. Edith e Otto Frank, os pais judeus de Anne, compreendem que o seu próprio futuro e o das filhas está fora da Alemanha. Por isso, fogem para a Holanda nesse mesmo ano. Então, eles já haviam feito uma fuga, ó. Eles viviam na Alemanha, em Frankfurt, e eles vão embora para a Holanda buscando segurança. Anne tinha só 4 anos. Durante 7 anos, né, dos 4 aos 12, 13 ali, levou uma vida despreocupada na relativa segura Holanda. Mas a Alemanha ocupa o país em 1940, pondo fim à segurança que oferecia. As medidas antissemitas delimitavam cada vez mais a vida dos Frank, né, e de todos os judeus. Em 42 começaram as deportações para os supostos campos de trabalho. Esses supostos é porque não eram campos de trabalho, né? Embora os nazistas vendessem como um bom lugar de trabalho, que o trabalho é digno e que tudo ficava bom lá, que as pessoas tinham comida, tinham isso, e não era nada disso que acontecia, né? Eram campos de concentração. Eu sei que vocês já viram filmes, já viram séries que tratam disso, né? Então, vocês têm uma noção do que é esses campos, do que eram, na verdade, esses campos de trabalho. Os pais de Anne seguiram juntamente com mais 4 pessoas, esconderam-se no anexo de quartos acima do escritório do pai em Amsterdã, na Holanda, denominado por eles mesmos o anexo secreto. Ali permaneceram por 25 meses, então durante 2 anos eles se esconderam, né, tendo que falar tudo baixinho, tendo que ter uma vida assim bem diferente do que eles estavam acostumados, mas pelo menos em segurança, tá? Essa é a família, né, tem a foto do pai, da mãe, da irmã mais velha, a Anne, o Sr. Van Damme, a esposa, o Peter, que vai ser um amigo muito importante para Anne, e o dentista, o Fritz, não sei como é que diz aquele nome dele ali, tá tão apagadinho, não me lembro. E esses aqui de baixo são pessoas que, na verdade, ajudaram essas famílias, né? Ajudaram com mantimentos, porque como é que eles iam se manter, né, nesse lugar fechado, sem poder ter contato com o mundo lá fora? Eles tinham auxílio de pessoas amigas, né, que ajudaram eles. Essa aqui eu vou passar. Opa. Estão me ouvindo? Estão muito quietinhos. Aham. Estamos Tá. ouvindo. Então eu sei. Oi. Estamos ouvindo. A Tá. Amanda falou que estamos ouvindo. Ótimo. Então, assim, eu retirei alguns trechos do livro que eu acho que são muito importantes e que nos dão, assim, um respiro, né? E também nos põe a pensar. Esse primeiro trecho diz assim, ó, tenho vontade de escrever e necessidade ainda maior de desabafar tudo que está preso em meu peito. O papel tem mais paciência do que as pessoas. A Anne tem muita dificuldade de dizer o que ela sente, o que ela pensa. Ela está passando por um momento parecido com o que vocês estão vivendo, né? Não da pandemia e de estar confinado, mas da adolescência. Vocês estão entrando nessa fase. E essa é uma fase de muitas mudanças, não só físicas, mas aqui dentro e aqui no coração. E às vezes a gente tem muita vontade de dizer as coisas e não tem muito filtro, e aí as coisas acabam saindo, a gente acaba falando as coisas de uma maneira nem sempre que é aquilo que a gente gostaria de ter dito, né? E isso é normal, faz parte. Então, ela vai usar o papel aqui na ânsia de desabafar e encontrando nele a paciência que ela não encontra nas pessoas, porque as pessoas estão. Imagina, as pessoas estão lá confinadas. Imagina um adolescente fazendo perguntas, reclamando de tudo. Deve ser difícil para esses adultos também, né? Então, tem os dois lados. Para alguém como eu, é uma sensação singular escrever um diário. Não é só por nunca ter escrito, mas me vem à mente que mais tarde nem eu, nem mais ninguém terá interesse nos desabafos de uma menina de 13 anos. Mal ela sabia, né, que esse livro ia se tornar uma referência histórica, né, do período da Segunda Guerra. Ideias, sonhos e esperanças crescem em nós e depois são esmagados pela dura realidade. A gente vai perceber que ao longo do texto ela vai crescendo, vai amadurecendo, e o olhar dela sobre o mundo também vai mudar. Ela vai olhar para esse mundo de uma maneira mais crítica, ela vai perceber nos adultos também atitudes que ela até então passavam despercebidas. Então ela vai analisar muito as pessoas. É bem legal a gente perceber assim, lá os primeiros relatos, aquelas coisas parecem bobas assim que ela conta, e depois a profundidade com que os assuntos vão sendo tratados. Anne tem a ideia de escrever um diário que pudesse realmente ser publicado,
Então, olha só, quando ela começa a escrever, ela não quer publicar nada, ela só quer contar, desabafar as coisas para aquele papel. Mas lá, durante o período em que ela está presa no anexo, ela escuta uma transmissão do rádio, e é lá que ela tem essa ideia, né, de transformar aquele diário em algo que pudesse ser publicado depois. Então, a ideia que se tem é que ela reescreveu muitas coisas. Ela arrancou páginas, ela reescreveu, porque ela passou a ter o objetivo de ser escritora. Isso ela deixa claro no livro, que ela quer ser uma jornalista ou escritora, ela quer contar as coisas para as pessoas, suas histórias, né? Ela tem esse objetivo. Então, ela escuta, né, nessa transmissão, que vai incentivar as pessoas a documentar os eventos ligados à guerra, pois esse material teria futuramente um alto significado. Ela escreve em seus textos tudo o que se passa no cotidiano dos fugitivos, inclusive sua notória predileção pelo pai, que considerava amoroso e nobre, ao contrário da mãe, com quem a menina estava sempre em confronto. A gente vai observar também essa relação entre filhos e pais, né? Ela tem momentos que ela é cruel, assim, com a mãe, e não sei se você já tiveram esses momentos, mas durante a adolescência a gente fala umas bobagens, mas depois a gente se redime disso, tá? Não se preocupe, e faz parte, natural, tá? Mas são só momentos, assim, só o dia, aquele momentinho, depois já passou, não é para sempre, para toda a vida, tá? Só um pouquinho, e isso é normal, faz parte, tá? Sei que chorar ajuda, mas não consigo. Estou inquieta. Ando de um cômodo para o outro, respiro pela fresta da janela, sinto o coração bater como se dissesse: realize os seus desejos. Essa é uma ânsia muito grande dela de realizar aquilo que ela deseja. Ela quer continuar os estudos, ela fala muito em quando ela vai poder voltar para a escola, poder rever as amigas, ela quer saber o que está acontecendo com as amigas, ela sonha com essas amigas, esses sonhos perturbam muito ela. Mas, ao mesmo tempo que ela traz esses relatos, assim, que deixam a gente triste, ela também diz, ó, todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o quanto você pode executar e qual o seu potencial. Então, ao mesmo tempo que ela tem momentos, assim, que ela tá mais triste, mais down, ela tem momentos em que ela tá para cima, que ela está esperançosa, e é legal a gente ler esses dois momentos, essas duas partes são interessantes. O Otto, que é o pai, né, ele vai receber o diário da filha pelas mãos de uma das amigas, né, que ajudaram, assim, eles a se manter, e aí, quando ele recebe esse diário, logo depois dele ter certeza que ela não tinha sobrevivido ao campo de concentração, na verdade, ele vai fazer primeiro uma edição nesse diário. E existe ainda esse livro editado, tá? Onde ele tira certas coisas. Então, ele exclui um pouco esse conflito entre a mãe e filha, as questões da sexualidade que começam a surgir ali, ela começa a falar sobre isso, ele também tira. Mas depois de uns anos, ele resolve lançar a versão integral, né, de tudo que a menina tinha escrito. E aí é esse que vocês têm nas mãos de vocês aí, esses que são vendidos hoje em dia, tá? Não vou falar essa parte também. Ele viveu tempos difíceis e os documentou em seu diário. E você, o que teria para dizer sobre o seu tempo? Essa é a pergunta final da aula. O que vocês diriam sobre esse tempo que vocês estão vivendo? E aí, me digam. Sei lá, Suri. Daria para escrever muita coisa sobre o que a gente está vivendo agora. Muito bem. E Sura, como é que eu você... acho que, tipo, uma questão de pensar, assim, nos outros, porque, tipo, se a gente tá em casa fazendo, higienizando e não saindo na rua, a gente tá protegendo as pessoas. Então, eu acho que é mais isso, assim, que a gente tem que pensar mais na saúde das pessoas e é isso mesmo. É o momento de olhar para o outro, né, Amanda, é isso que tu está dizendo. Muito bem. O Isso. que mais vocês diriam sobre esse momento que a gente está vivendo? Como é que vocês têm se sentido com isso tudo? Nossa, Suri, é um mix de emoções, assim.
Porque uma hora tu tá bem, outra hora tu tá péssimo, outra hora tu tá, vamos lá, né? Sora, E aí outra hora tu tá cheio de coisas pra fazer da escola, outra hora tu consegue aquele tempinho pra, sei lá, ler um livro, ver uma série, sei lá. umas horas, Sora, eu tô pensando, tipo, amanhã vai dar tudo certo lá, vou acordar, fazer o que eu tenho que fazer. Aí acontece tudo errado. Eu acordo de mau humor, querendo fazer nada e, tipo, nossa, é muito louco. Sora, tem dias e dias, tem dias que, tipo, passo a tarde toda fazendo a mesma coisa. Tipo, fazer uma atividade pela tarde toda. Tipo, aquele dia que não rende a coisa, sabe? E tem aquele Eu dia, sei. assim, que tu rende, que tu faz foi tudo, já ficou um monte de coisa da lista. Que, tipo, eu anoto, eu agora, ah, eu agora tava fazendo, antes de começar a de conferência, tava fazendo uma lista das coisas que eu tenho que fazer, né? Que eu acabei de arrancar uma folha que já tava toda preenchida, né? E aí eu já passei a limpo. E agora eu anotei as próximas coisas que tem para entregar, né? Nossa, às vezes dá uma olhando assim, nossa, Dá um tipo, desespero. tipo Eu isso. sei. Eu também tenho essa lista aí. Uma lista infindável, que não termina nunca, nunca, nunca. É bem assim. É Mas quando tu tirando acha essa. que, quando eu acho, tipo, no próprio tempo livre, já, quando tu tiver um tempo livre, tipo, eu tenho um livro que é usado do curso de inglês, e aí, isso aqui, em nenhum momento da quarentena eu tive tempo para pagar ele. Viu só? Mas eu quero saber, tirando as atividades da escola, como é que vocês estão se sentindo assim em casa? Não quero que vocês pensem agora nas tarefas e tudo que vocês têm para fazer. Eu quero que vocês pensem como Um vocês domingo estão se infinito, Sora. sentindo. É um domingo infinito. Ah, Boa, Sora, Bruna. depende, porque, tipo, minha mãe, ela ficava, tipo, ela ia, a gente, era uma correria, assim, quando a gente não tava Normal. na quarentena, no normal. Aí, tipo, a minha mãe ia trabalhar cedo, que ela trabalha lá no centro, né, e ela tem que ir bem cedo pra dar o tempo, né, aí depois ela volta, daí ela trabalhava lá, voltava, aí quando ela tava saindo lá do centro, já preparava o almoço, aí aí quando ela chegava, a gente almoçava, ou terminava mais alguma coisa do almoço, almoçava, e aí ia pra escola, aí ela voltava e lavava a louça, quer dizer, de manhã quem lava a louça é eu e o Léo, né? Mas aí de tarde, no meio-dia, ela lava a louça e a gente vai, depois, quando ela voltar, aí depois ela já trabalha em casa e aí a gente tá na escola e aí depois meu pai que busca e é uma É loucura, uma assim, tipo, rotina louca. é, era, assim, muito corrido, né? E, tipo, agora a gente percebe, assim, tipo, que é mais folgado às vezes, sabe? Tipo, a gente consegue fazer até, tipo, a gente fazia, tipo, um arroz, um feijão e mais alguma coisa, né? Que é Sim, uma coisa comida, assim, prática. brasileira mesmo, né? E aí, tipo, aí agora, tipo, às vezes dá tempo de fazer uma comida mais elaborada e tal, dá pra, tipo, hoje mesmo fiz pão de queijo pro café da tarde, basta, tava muito bom. E, Rola umas regalias, né, Milena? e tipo, mais tempo livre com a família também, tipo, eu já falei até no Meet de teatro, mas, tipo, ultimamente, nos sábados, a gente tem visto uns DVDs super antigos, assim, tipo, de 1995, 1980 e tantos, não sei o quê, tipo, alguns registros, tipo, 70 anos do meu vô materno, um Natal de 95, tipo, coisas Ai, que muito legal, legais. Milena. Sim, Sora, era muito, muito show, porque, tipo, eu não tive muito convívio nem com meus avós maternos, nem com meus avós paternos, né? Porque, tipo, minha mãe ele é mais nova, né? E aí ela foi a última a ter filho, assim, tipo, de segundo grau, a gente é os mais novos, né? Eu e o Léo. E aí, da nossa idade, por exemplo, é só os primos de segundo grau, né? Que são os filhos dos nossos Sim. primos diretos. E aí, tipo, a gente pegou eles já adultos, né?
E aí, tipo, tinha a minha prima, que hoje tem 30 e tantos anos, bebezinha, assim, sabe? Criança, ai, que Foi muito legal. legal, Que sério. que momento legal esse. Boa ideia da tua família de fazer isso, bem legal. Eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre como é que vocês têm se sentido, e essa é a tarefa de vocês. Eu sei que me abusei no horário, eu já vou desligando, mas antes eu quero que alguém fique para me ajudar na chamada, pode ser? Alguém me salva? Preciso registrar aí quem estava, quem não estava. Tá bom. Isso se eu conseguir abrir o arquivo. Não sei, meu computador está trancadão. Ah, consegui. Ui! Eu vou anotar. Não vai dar, vou ter que anotar na mão. A pessoa quer ser tecnológica, né? Quer usar tecnologia, mas às vezes a tecnologia não facilita. Deixa eu anotar, então, a aula de hoje, quem é que está presente. 172, hoje é dia 15/7. O Luiz, meu amigo, estava presente. Milena, me ajudem aí. A Victória, Amanda, a Ana. Amandinha, o Breno, super participaram aí. Adoro ouvir vocês. A Ana, a Juju, as duas, né? Uma Sofia. saiu antes. A Ju, o Rafa, a Sofia ali embaixo, né? A Sofia, A Gi, a Laura. Desculpa, Milena, fala de novo que eu não ouvi. a Gica, a Laura, o Lucas. O Lucas. Deu, é isso? Tinha A mais Maria gente, né? Clara. O pessoal foi saindo. Maria Clara, tu não tá sério? Maria Clara, tu tá melhor, meu amor? Tu andava doente, não andava? Ariadne. Sofia já foi, Lucas, Giovana, Victória. Acho que já foi todo mundo. A Ana, a Juju. A Maria Clara não tá me ouvindo, eu acho. Maria Clara, tá me ouvindo, meu amor? Como é que tu tá? Melhorou? Não era corona, tá? Não vai o pessoal pensar já que é corona. A pessoa diz que tá doente, todo mundo acha que é corona. Não é, né? Maria, o que que tu tinha? Tava ruinzinha, né, amor? Mas que bom que tá melhor. Não te preocupa, vai colocando as coisas em dia devagarinho, viu? Não precisa correr assim, feito doida. Vai devagar. Quando a gente fica doente, a gente tem que dar um tempo. Não, não é corona, ela botou. É, não é mesmo, a gente sabe. Então tá, meus amores, adorei vê-los. Quero que vocês falem mais aí. Tem gente que fica muito quietinho. Tem que me ajudar aí nessa aula para não Tchau, ficar só tchau, aí. gente. Tchau, gente, juro. Tchau, Luiz. Amei te ver. Beijo, querido. Tchau, Tchau, gente Sora. querida. Adorei a nossa Tchau, aula. Sora. Tchau, Rafa. Tchau, Tchau, meu amor. Tchau, Sora. Tchau, Virginia. prof. Tchau, Sora. Tchau, 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 Sara. Breno. Tchau, Maria. Queridos. Tchau, Milena. Sofia, beijoca. Fiquem bem. Tchau, Ariadne. A Aninha. Aninha com cara de coelhinho, ursinho, não sei. Tão linda.